Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Joel capítulo 2, nós vamos ler o versículo 23 e 24. Antes de nós lermos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem promessa de Deus para a sua vida? Amém? Então essa palavra é para você, amém? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, fui muito ministrado quando escrevi essa mensagem. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui ainda mais avivados e convictos daquilo que o Senhor prometeu para a nossa vida, amém? Vamos lá, Joel 2, versículo 23 e 24. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois Ele envia a chuva na medida certa, e as chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas de primavera. As eiras voltarão a se encher de trigo, e os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite até aqui, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos um minuto. Pai, muito obrigado pela sua presença que já é real aqui, Senhor. Obrigado por essa atmosfera de adoração a qual nós te entregamos tudo que nós temos. Pai, nós temos um pedido nessa noite, que o Senhor ministre os nossos corações com intensidade, ministre a nossa vida com poder e fogo, em nome do Senhor Jesus. Fale conosco, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, quero compartilhar com vocês exatamente sobre esse ponto da promessa. Diria, e até daria um título, que é a estação da promessa. Fala comigo, a estação da promessa. O livro de Joel é um livro muito estudado no meio dos teólogos, enfim. E ele é um livro um tanto quanto curioso, porque nele há citações de diversos outros profetas da Bíblia também. Então não se sabe exatamente qual o período que foi escrito. O que nós sabemos e podemos ler através do livro de Joel, que é o seu livro, a sua escrita profética, foi além daquilo que estava acontecendo no contexto atual daquela época, mas revelou e revela uma verdade até mesmo nos dias atuais, e eu vou além, até os dias futuros. E você vai entender um pouquinho que ele começa o livro falando sobre um caos que aconteceu na época. Ele começa a dizer sobre gafanhotos que devastaram toda uma cidade, toda uma população, devastou tudo que se tinha de plantio e colheita futura no meio daquele povo. Mas além do desastre financeiro e cultural, a questão é que aquele cenário de escassez também começou a afetar diretamente o coração das pessoas. O livro vai dizer que as pessoas começaram a deixar de entregar a sua oferta no altar. As pessoas começaram a deixar de comparecer na presença do Senhor, a entregar o seu culto ao Senhor. Todo aquele cenário de dificuldade começou a afetar não somente o bolso daquele povo, mas afetou também a sua fé e a sua convicção. E nós vemos no decorrer do livro de Joel, que é um livro bem curto, mas ele começa a trazer uma mensagem profética para aquele povo, dizendo, que eles precisam alinhar o seu coração de volta ao altar do Senhor. Ele começa a dizer, vocês precisam se arrepender, vocês precisam corrigir o que precisa ser corrigido, você precisa alinhar aquilo que está desalinhado na vida de vocês. Ele começa a dizer vários pontos específicos a qual aquele povo precisava retomar na sua vida. Ele chega a dizer que nós precisamos oferecer ao Senhor todo o nosso coração, e é um versículo muito dito no meio das ministrações. Então é um convite nesse livro de Joel, nesse livro dele, a nós colocarmos a nossa expectativa, a nossa esperança, não no cenário atual, que talvez é tão escasso quanto aquele que ele narra, mas na promessa do Senhor que continua viva até os dias de hoje.
Então é um convite para nós não olharmos somente o cenário de forma humana, mas começar a enxergar talvez todo o cenário de dificuldade, talvez, com os nossos olhos da fé e vivermos a partir desse convite. Então o capítulo 2, nós estamos exatamente no ponto onde ele narrou toda a dificuldade a qual o povo estava vivendo, chegando a comparar essa destruição como um grande exército que por onde passava não sobrava pedra sobre pedra. Ele acabou de narrar todo esse cenário difícil, e agora ele começa a declarar qual é a verdade do céu para aquele povo. Eu quero aqui fazer um convite a você nessa noite, que talvez você chegou aqui com um discurso: Senhor, minha vida está desse jeito, está muito difícil, não quero isentar que as dificuldades chegam até nós, eu tenho certeza disso. Mas eu quero te convidar nessa noite a você não se limitar ao seu olhar natural a partir desse momento. Quero te convidar nessa noite a você não limitar a sua perspectiva a partir dos seus olhos naturais, mas nessa noite você sairá daqui enxergando com os olhos do céu sobre a sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Então o livro de Joel, além de narrar tudo isso e começar a declarar verdades do céu sobre aquele cenário, ele também vai dizer uma verdade do céu sobre os dias atuais. E aí nós temos a famosa profecia de Joel, que é dito lá em Atos 2, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ou seja, aquilo que Joel estava recebendo de Deus, tocava o aspecto físico daquele povo, a realidade daquele povo, mas também revelava algo no espírito, que até hoje nós podemos viver com intensidade. Então quero que você entenda exatamente o ponto que nós estamos na história, onde ele acabou de narrar o caos e destruição, e está dizendo: olha, mas existe uma promessa do Senhor que continua de pé. Eu quero aqui dizer para você sobre 3 pontos muito importantes, para nós vivermos de forma plena tudo aquilo que o Senhor prometeu para você conseguir viver de forma plena todas as palavras que já foram liberadas sobre a sua vida. E é exatamente esse convite que o profeta Joel está fazendo sobre aquele povo. Tudo que representava sustento e futuro havia perdido, mas havia uma esperança, que é a promessa do Senhor. Então, primeiro ponto, quero que você entenda aqui nessa noite, que só vive a promessa do Senhor quem se posiciona com alegria. Fala comigo: só vive a promessa quem se posiciona com alegria. Não sei se você percebeu, mas uma das primeiras palavras do texto é alegrem-se. Antes do profeta Joel revelar qual era a promessa, qual era a realidade que seria transformada, a palavra vai alinhar o nosso posicionamento. A palavra vai alinhar a forma que nós vamos receber tudo isso. Antes de declarar tudo o que Deus iria fazer, a profecia começa alinhando o posicionamento daquele povo. Antes de começar a declarar tudo que o céu iria liberar sobre aquele povo, a profecia começa alinhando o posicionamento deles, dizendo: alegrem-se. Alegrem-se. É como, eu li esse texto, imaginei como minha mãe, quando eu recebia visita em casa, às vezes eu estava jogado no sofá, com a perna para cima, e ela falou: Isaac, senta à direita, arruma a sua postura que vai receber uma visita. Alguém já ouviu isso da mãe, pai, ou correção de alguém? Já? Eu vejo esse texto, essa profecia, começando exatamente dessa forma. Talvez o povo estava perdido, desesperançoso, mas essa palavra vem como uma correção primeiro, dizendo: ei, você está desse jeito, mas existe algo a ser recebido sobre vocês, mas primeiramente, alegrem-se. Arruma a sua postura, olha o jeito que você está fazendo, olha a sua fala, olha o jeito que você está se vestindo, alegrem-se, povo. A palavra vem exatamente antes de declarar a verdade sobre o cenário externo, começa a alinhar o coração daquelas pessoas, começa a alinhar aquilo que eles estavam percebendo.
E a alegria aqui não é sobre a emoção, eu estou pulando de alegria, eu estou gargalhando, não. A alegria aqui, ela é uma decisão que começa no espírito, mas ela muda a realidade física. A alegria aqui não é sobre nós estamos contentes ou não, a alegria aqui é sobre uma decisão dentro de nós, mas que automaticamente começa a transformar o ambiente ao redor. E é por isso que a palavra não vem assim, olha, as coisas vão mudar, então se alegrem. Não, alegrem-se, porque tem uma promessa que continua de pé. Então você não depende primeiro de situações externas, a alegria precisa ser uma decisão dentro de você. A alegria não é uma emoção, é uma decisão que começa no espírito. A alegria, ela não depende do que você está vendo. A alegria, ela depende de quem fez a promessa para você. A alegria não depende se o cenário é escasso ou não, se o cenário é favorável ou não. A alegria do crente, a alegria daquele que é fiel ao Senhor, a alegria daquele que caminha ao lado do Senhor, não depende do cenário, depende de quem fez a promessa. E é por isso que o Senhor está alinhando aquele povo, não baseado no cenário que ele estava vivendo, mas baseado em quem havia prometido. E a promessa vem, arrume o seu posicionamento, se alegre na presença do Senhor. A alegria, meu irmão, é um ato profético, se eu posso dizer isso. A alegria, ela é um ato profético, porque é como se nós dissermos a todo o ambiente externo, não aconteceu ainda, mas eu continuo confiando. Não aconteceu ainda, mas o meu estado de alegria é porque eu sei que o Senhor é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Talvez você já viu essa frase, hoje eu estou vivendo enganando o inimigo. Quem já ouviu isso? E a vida do crente tem que ser assim mesmo. Se no dia da batalha se mostrares frouxo, e aí? Então nós precisamos carregar em nós essa alegria no espírito. E essa é uma forma profética justamente, porque não depende do cenário, depende de onde está a sua confiança. Quero que você olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela, a sua alegria é uma profecia, diga isso para ela. Olha para essa pessoa do outro lado agora, fala assim, dá um sorriso aí, meu irmão. Meu Deus. Amém. Sabe qual é o ponto? Que existem pessoas que elas vivem os seus dias apenas respondendo às situações. Existem pessoas que passam semanas, anos da sua vida apenas respondendo o cenário que ela está vivendo, apenas respondendo talvez a notícia triste que ela recebe, apenas respondendo o cenário se é positivo ou não, se é escasso ou não, se é favorável ou não. O cenário financeiro é tal, meu Deus do céu. Aí a pessoa perde o ano dela, focado apenas que o cenário financeiro não está favorável. O cenário político é tal, meu Deus do céu, agora só daqui 4 anos eu vou viver. Não. O cenário da minha casa é assim, então apenas vou reagir a tudo isso. O cenário da minha família é assim, eu vou apenas reagir a tudo isso. Quero fazer um convite mais profundo para você nessa noite. Porque quem vive a promessa não reage baseado no cenário. Quem vive a promessa de verdade não vai reagir se o cenário é favorável ou não. Quem vive a promessa reage à palavra do Senhor. Deixa eu te dizer, se o cenário não é favorável, mas você tem uma palavra, alegre-se em nome do Senhor. Se o cenário não é o melhor possível, mas você carrega uma palavra, meu irmão, se alegre na presença do Senhor. Nós precisamos voltar a celebrar isso. Nós somos bombardeados de notícias trágicas durante todo o nosso dia. E você não precisa talvez ligar uma TV para isso, ou ouvir alguém por isso. Notícia ruim, meu irmão, chega rápido demais. Mas se nós deixarmos o nosso coração apenas reagir a tudo isso, talvez você nunca vai estar no lugar do cumprimento da promessa do Senhor. Porque quando nós começamos a reagir, não ao cenário, mas à palavra,
automaticamente os nossos passos não vai ser direcionados. Por se a situação é desse jeito ou não, se é difícil ou não, nossos passos vai ser direcionados pela palavra do Senhor, e o destino é certo, é a promessa de Deus para a sua vida. Tem gente esperando melhorar tudo para se alegrar, tem gente que vive com a seguinte frase: como que eu posso viver o meu dia sorrindo? Como que eu posso me alegrar? Como eu posso demonstrar alegria? Pastor, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu vivo, você não sabe lá na minha casa. Não sei, mas eu sei o Deus que fez a promessa. Talvez eu não sei todo o cenário de fato, e nós como pastores estamos aqui para te ouvir e orar por você. Mas nós carregamos algo e reconhecemos algo. Maior do que o cenário é quem fez a promessa. Maior do que o cenário é aquele que te prometeu. Maior do que o cenário é aquele que te sustenta. Maior do que o cenário é aquele que continua no controle de todas as coisas. Então, meu irmão, se está difícil, ainda assim, busque se alegrar na presença do Senhor. O cenário começa a responder aquilo que você começa a emanar dentro de si do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre o nosso próximo ponto. E na continuação do texto nós vamos ver que a chuva, ela vem no tempo certo. A chuva, fala comigo, a chuva, ela vem no tempo certo. O texto vai dizer: pois ele envia chuvas na medida certa, né? As chuvas de outono voltarão a cair, e as chuvas de primavera voltarão a cair também. E aqui revela uma verdade do céu. Então primeiro o profeta está alinhando o coração daquele povo, e agora ele começa a dizer sobre aquilo que Deus iria fazer, e ele começa a revelar as características de Deus, começa a revelar a vontade de Deus. E quando ele começa a dizer sobre a chuva, sobre a medida certa, na estação certa, uma grande verdade é revelada, que Deus não perdeu o controle da situação. Sabe o que o profeta está dizendo? Que por mais que o caos se instalou naquele povo, por mais que o ambiente mais difícil se alastrou no meio daquelas pessoas, ainda tem um Deus no controle de tudo. Ainda tem um Deus que restaura todas as coisas. O texto fala sobre a chuva do outono e a chuva da primavera. São estações onde a chuva tem um propósito diferente. A chuva do outono, ela vem talvez para preparar a terra ali. Já a chuva da primavera vem para preparar diretamente para a colheita que será feita. Sabe, existe uma verdade que você precisa entender aqui nessa noite. O Senhor sabe exatamente qual a situação que você está, e Ele sabe exatamente tudo o que você precisa. Sabe, quando a Bíblia vai dizer que Ele faz voltar a chuva do outono e a chuva da primavera, é que independente da estação a qual você está, a sua família está, o seu trabalho está, as necessidades já são conhecidas por aquele que tem um controle de todas as coisas. As necessidades já são conhecidas, porque Ele continua no controle. E é interessante, ele fala exatamente sobre as estações, e o quanto as chuvas, a característica da chuva, também é um marco das estações. Então você conhece a famosa chuva do verão, ou a chuva do inverno, ou a chuva que vem exatamente no outono e na primavera. Sabe, o Deus continua no controle das coisas. Ele também é especialista em mudar as estações das pessoas. Ele também é aquele que nos transporta às novas estações. É aquele que faz os marcos e nos leva a uma nova estação. Enquanto eu recebi essa mensagem, era ministrado por ela. Sabe, o Senhor me disse que tem pessoas aqui que a sua estação vai mudar, meu irmão. Deixa eu te falar, a sua estação vai mudar. Eu estou dizendo isso com muito temor, e não é uma palavra generalizada. Você sabe que essa palavra é para você, e a sua estação vai mudar, e eu creio nisso. Sabe, existem estações a qual a chuva é muito escassa, e faz parte da estação.
e existe uma necessidade específica para ela. Eu estou aqui para te dizer e reforçar isso que eu disse, independente da estação que você esteja, o Senhor conhece as suas necessidades. Talvez você chegou aqui dizendo: meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei nem como falar, eu não sei nem como pedir. E essa mensagem é para você: o Senhor conhece as suas necessidades. Você precisa acreditar nisso. Sabe, essa chuva ela coloca todas as coisas no seu devido lugar. Essa chuva que está retornando à terra através da profecia, ela começa a realinhar as coisas ali. Ela começa a colocar de volta cada coisa no seu trilho, cada um no seu caminho. Ela começa a restaurar aquilo que foi perdido. Ela começa a restaurar tudo que foi destruído. Sabe, essa chuva, ela começa a trazer vida à terra seca. Essa chuva, ela começa a gerar frutos a árvores que estavam estéreis. Essa chuva, ela começa a gerar vida onde não havia mais vida. Essa chuva começa a trazer um ambiente de alegria onde havia se perdido. Sabe, e essa profecia vai dizer que o Senhor começa a derramar chuva. Isso faz parte da promessa de Deus para a sua vida. Deixa a chuva do Senhor tocar a sua vida nessa noite. Deixa essa chuva do Senhor começar a alinhar a sua vida. Você pode fechar seus olhos um minuto? Você pode deixar essa chuva do Senhor começar a trazer vida a áreas da sua vida, realmente. Você pode deixar essa chuva do Senhor tocar o seu emprego, a sua casa, a sua família, tocar os seus relacionamentos, porque eu sinto isso aqui. Eu sinto que essa chuva do Senhor está gerando oportunidades do emprego e realinhando aquilo que foi perdido. Sinto que essa chuva do Senhor está restaurando casamentos, porque palavras foram liberadas e ela começa a alinhar e restaurar as coisas. Ah, Senhor, eu vejo essa chuva trazendo vida. Pessoas estão desesperançosas, assim como terra seca. Ei, volte à vida novamente. Eu vejo essa chuva trazendo negócios, talvez foram perdidos, porque pessoas se deixaram para trás, mas há uma chuva do Senhor, trazendo restauração sobre a sua vida. A chuva de Deus, eu vejo tocando ministérios aqui nessa noite. Dons talvez estavam enterrados, eu vejo essa chuva de Deus gerando frutos novamente da sua vida. Quem crê nisso? Em nome do Senhor Jesus, levante sua mão um minuto, levante sua mão. Pai, nós recebemos essa palavra, nós cremos nisso. Continue derramando chuva sobre nós, continue derramando chuva sobre nós, enquanto o seu povo te adora, enquanto o seu povo exalta o seu nome. Ah, Senhor Jesus, eu vejo rios de águas vivas sendo liberados. Ah, Espírito Santo, eis-nos aqui, sopra a vida sobre nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Eu quero ir para o meu último ponto. O texto ele termina dizendo a característica da promessa. Ele termina dizendo que as eiras voltarão a se encher de trigo, os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Sabe, existe um ponto muito importante, é que o transbordar de Deus faz parte da promessa dele. E sabe, às vezes nós entendemos essa palavra apenas como um ato de grandeza. Nessa noite o Espírito Santo vai te ministrar de uma forma diferente aqui. Mas antes de eu falar desse transbordar, o fato é que naquele povo, onde todas as coisas haviam se perdido, ele começa a dizer que as eiras voltarão. Sabe, porque a promessa, ela começa a restaurar aquilo que foi perdido. E talvez o que foi perdido, não é simplesmente retomar o ponto específico daquilo que você perdeu, mas ele começa a gerar algo novo. Aquilo que é roubado ou perdido,
a promessa do Senhor tem o poder de trazer restauração e restituição sobre você. Isso todo mundo sabe, isso nós amamos cantar, até mesmo numa canção da virada de ano. Como é que é? Me lembra aí, Mateus. Eu vou viver uma virada, tem uma frase bem marcante, tudo aquilo que perdido foi, e nós gostamos de dizer que isso voltará, e o Senhor traz aquilo que foi perdido, traz de volta para a nossa vida, glória a Deus por isso. Mas um ponto importante aqui é que a promessa tem a ver com o transbordo. Sempre a promessa de Deus tem a ver com transbordo. Mais do que apenas restaurar e restituir, a promessa de Deus tem a ver com transbordar. Sabe, Deus não trabalha com escassez, Deus trabalha com transbordar. Deus não trabalha com limite, Ele trabalha com transbordo, e você precisa crer nisso. Não é só o suprimento, é a abundância. Fala comigo bem alto. Não é só suprimento, é a abundância. Você pode profetizar sobre essa pessoa do seu lado, fala assim: o Senhor não vai apenas te suprir, Ele vai transbordar sobre você. Glória a Deus. Sabe, e aqui esse é o ponto muito importante, que toda essa grandeza do transbordar não tem a ver somente com intensidade, não tem a ver somente sobre um número, não tem a ver somente sobre o tamanho, sobre a qualidade. E quero que você entre numa linha de raciocínio aqui comigo, preciso muito da sua atenção. Sempre a promessa de Deus carrega consigo propósito. Fala comigo, propósito. Toda promessa de Deus está vinculada a um propósito. Toda promessa de Deus está vinculada a um propósito. Só que todo o propósito de Deus vai além de mim. Todo o propósito de Deus envolve, fala comigo, pessoas. Deixa eu te dizer algo. E aqui que eu falei que o transbordar de Deus não tem a ver só sobre grandeza. Porque às vezes nós pensamos nesse transbordo dizendo: eu vou ter muito, vou receber o melhor, vou viver no maior. Isso não isenta que aquilo que o Senhor tem para você é excelente e poderoso, amém? Mas o transbordar de Deus vai além disso. Sabe, se aquilo que você carrega como promessa de Deus é o suficiente apenas para você, então você precisa ser inspirado pelo Espírito Santo e sonhar ainda mais. Porque a promessa de Deus nunca vai se limitar a nós mesmos, porque ela é vinculada a um propósito, e o propósito tem a ver com pessoas. Sabe, deixa eu elucidar um pensamento com você. Então o Senhor vai me dar muito, amém? O Senhor vai me dar muito, e aí eu vou andar na melhor casa, no melhor carro, vou entrar na melhor casa, vou andar no melhor carro, vou ir para os lugares que eu sonho, e glória a Deus por isso. Se o seu pensamento de promessa é apenas viver isso, meu irmão, você ainda não entendeu o que é propósito de Deus. Porque aquilo que Deus tem para a sua vida alcança você com intensidade e grandeza, mas precisa tocar a vida das pessoas ao seu redor. E é por isso que vem o transbordar, porque aquilo que Ele tem como promessa toca a sua vida e precisa tocar as pessoas do seu lado. Aquilo que Deus tem para você não se limita a você, a sua casa, a sua família. Se coloque em pé no seu lugar. Aquilo que Deus tem para você não se limita a você encher o seu bolso, se limita a quem será tocado por aquilo que você carrega. Aquilo que Deus tem para você não se limita se a sua chave vai ser da BMW ou da Porsche. Se limita o que você vai fazer com aquilo que Ele está te dando. E é por isso que a palavra vem dizendo que alegre-se, alinhe o seu coração. Por isso que a palavra vem e diz: Deus conhece a sua estação, Ele sabe tudo que você precisa. Mas agora a palavra vem dizendo que aquilo que Ele tem para você vai além do que você precisa,
porque a promessa tem a ver com propósito, e aquilo que você tem como um propósito precisa tocar a vida do outro. Na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Você pode levantar sua mão e dizer isso ao Meu Senhor? Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, 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 sim. As lágrimas, restaura os corações, e tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Baixinho, baixinho, baixinho. Jesus. Volta ao comecinho da canção, por favor, Isa. Estás aqui, vendo entre nós. Ei, aquele que prometeu estar aqui, você crê nisso? Eu te adorarei. Sabe, existe uma palavra do Senhor para você. Estás aqui, E é por isso que eu falei que você precisa sair daqui enxergando de forma diferente. Porque talvez você viveu todos os seus dias dizendo: Senhor, a promessa do Senhor para mim. te adorarei. E talvez você não conseguiu receber essa promessa do Senhor, porque os seus olhos estavam voltados somente a si mesmo. Mas o Senhor quer alinhar os seus olhos Te adorarei. e alinhar a sua oração nessa noite referente a isso. Estás aqui, Senhor, a promessa que o Senhor tem para mim vai transbordar sobre a minha vida. Senhor, eu não vou reter aquilo que o Senhor está derramando. Não, 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 não. Pessoas serão tocadas e alcançadas por aquilo que o Senhor está derramando. meu Deus é Deus de milagres. Vai através da minha vida irá transbordar, transbordar, assim como os agares, assim como as eiras transbordarão. Meu irmão, prepare o espaço. Prepare o espaço, aquilo que está escrito no livro de Isaías. Comece a ampliar a sua tenda, comece a ampliar os seus limites, comece a esticar as suas cordas, porque a promessa de Deus vai além do seu limite, vai além do seu alcance apenas. A promessa de Deus vai transbordar para a direita, para a esquerda, e você precisa carregar isso aqui. Para aqueles que querem viver a promessa do Senhor, se alegrem na presença dEle. Talvez você tenha vivido os seus dias murmurando, reclamando. Segura um pouquinho, por gentileza. Talvez você tenha vivido os seus dias respondendo ao cenário. Está difícil, eu não sei o que fazer. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, olha essa situação, olha esse cenário. Não, não, não. Se alegre na presença do Senhor. Você que quer viver essa promessa, se alegre na presença do Senhor. Comece a acordar o seu dia. Aí talvez ao invés de olhar o aplicativo do seu banco, comece a abrir a Bíblia e lembrar a palavra do Senhor para você. Fala: Senhor, maior do que o cenário é a palavra, maior do que o cenário é a palavra do Senhor. Alegre-se na presença do Senhor. Ou você está aqui dizendo: Senhor, eu estou vivendo, estou na sua presença me alegrando, mas está muito difícil. Ei, o Senhor conhece a sua necessidade, e Ele tem a porção certa para a sua vida, na hora certa, porque Ele continua no controle de tudo. Agora você que está aqui, talvez limitando a promessa do Senhor a somente aquilo que toca a sua vida, a mensagem para você é: amplie a sua visão. Comece a enxergar que aquilo que Deus tem para você vai alcançar a sua família, vai alcançar os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, vai alcançar quem te cerca, porque através de você transbordará a promessa do Senhor. Quem crê nisso? Você pode levantar suas mãos, vamos adorar o Senhor. Eu quero fazer uma oração com você, mas antes disso, eu quero que você comece a falar com o Espírito Santo. Fala: Senhor, alinhe o meu coração, alinhe os meus olhos. Ah, Senhor, me coloque na estação da promessa, me coloque no posicionamento da promessa. Estás aqui, transformando histórias.
Declare essa verdade. Eu te adorarei. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.